Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy na área, e nós vamos para mais uma aula de física. Lembra que nós trabalhamos na aula passada? Resolvemos exercícios e falamos sobre movimento circular uniforme. Movimento porque está em movimento, que é estudado dentro da mecânica, circular porque a trajetória desse movimento ela é circular e uniforme porque a velocidade linear ela é o quê? Constante, né? Agora, nós temos também que lembrar que quando eu estou fazendo comparações com mais de um ponto dentro de uma mesma trajetória, a velocidade de cada ponto ela é constante. Mas se eu for comparar entre os pontos, o que nós vimos? Que comparando entre os pontos, a velocidade angular ela é igual e a velocidade linear depende do raio. E hoje nós vamos prosseguir o nosso estudo de movimento diferenciado, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos... Opa, olha só que apareceu ali, aceleração centrípeta, tá, pessoal? Nós vamos ver que dentro do movimento circular uniforme tem um tipo de aceleração, mas ela não é uma aceleração linear, tá bom? Ela vai receber o nome de aceleração centrípeta e nós vamos ver o porquê dessa questão aí, tá? Nós também vamos aí estudar composição de velocidades e velocidade resultante, ou seja, a gente vai considerar essas velocidades dentro de um vetor e vai fazer uma resultante. E também vamos trabalhar a independência das velocidades. Então, após essa aula, a gente vai aprender aí a reconhecer características ou propriedades do movimento circular uniforme, ok? E vamos conseguir relacionar ao seu uso em diferentes contextos, tá bom? E também nós vamos aí estudar os movimentos e as formas, estabelecendo assim conexões entre esses conteúdos, ok, pessoal? Olha só, se liga nessa imagem, com certeza essa imagem aqui foi tirada daquelas competições aí de moto, ok? E veja ali, né? O motorista passou direto em uma curva. O que isso quer dizer? Eita, ele passou direto na curva, né? Então, olha só o que aconteceu aqui, uma queda. Então, o cara, coitado, né? Levou uma queda aí, certinho? E o que isso quer dizer, pessoal? Como isso vai estar relacionado à nossa aula de hoje? Justamente vai entrar aí, né, a nossa aceleração centrípeta. Você já deve ter escutado alguém ter relatado que um carro que se envolveu em um acidente e saiu pela tangente em uma curva, certo? Então, aí saiu pela tangente, ele é um termo que é utilizado. Ou, por exemplo, a pessoa fugiu do assunto, ela saiu pela tangente. Ah, não quero me envolver com isso, eu vou sair pela tangente. Quem já ouviu essa expressão? Sair pela tangente está justamente relacionado ali à nossa imagem do nosso piloto ali de moto, ok? Ele simplesmente saiu pela tangente, ou seja, ele saiu de modo retilíneo quando ele estava numa curva. Vamos ver ali então, olha só. Sempre que um corpo se movimenta em uma trajetória não retilínea, ou seja, não é uma reta, age sobre ele uma força cujo efeito é alterar a sua direção, para que o móvel possa percorrer a trajetória curva. Ou seja, pessoal, isso nós não vimos até agora, mas vamos ver o seguinte, para que um corpo ele permaneça nessa trajetória, tem forças agindo sobre esse corpo. Essas forças nós vamos conhecer melhor lá no nosso conteúdo de dinâmica, que é justamente o estudo da força. Mas aqui eu posso falar que eu tenho aí uma força, cujo efeito é alterar essa direção. Então, se eu estou aqui, eu vou para cá, eu estou alterando a minha direção, né? Olha só, alterando o meu sentido aqui, vocês podem ver, ok? Então, isso implica que sobre este corpo está agindo uma força. Essa força tenta justamente ligar esse corpo a essa trajetória. É por isso que a gente chama de força centrípeta. Centrípeta, pessoal, significa literalmente o que se dirige para o centro. Então, quando você está em movimento circular uniforme, tu tem uma força, né? Tu tem uma força que te leva a gritar, né? Como dizia a música. Não, pessoal, brincadeira. Você tem uma força aqui, ó, que te direciona para o centro, que te puxa para o centro. O nome dessa força é centrípeta.
Ah, professor, então daí que vai vir a aceleração centrípeta? Exatamente, pessoal. Olha só. Se a força centrípeta é uma força que me puxa para o centro e altera a minha direção, juntamente a essa força, isso a gente vai ver lá em dinâmica, tá? Está ligado a uma aceleração. Se a força é centrípeta, a aceleração é o quê? Centrípeta, exatamente. Vamos ver esse desenho. Olha só o desenhozinho aqui. Lembra? É aquele mesmo desenho lá da aula de movimento circular. Vocês estão vendo tá aqui ó, as velocidades, olha só. Tá aqui as velocidades. Né? E você pode ver o que a gente acrescentou agora nesse movimento. Tá aqui o centro. Tá aqui o raio. O que nós acrescentamos aí, pessoal? Exatamente, a aceleração centrípeta. Você pode observar que a aceleração centrípeta sempre vai ser um vetorzinho se dirigindo para o centro da trajetória, olha só. Enquanto a velocidade linear ela está reta à trajetória, a aceleração centrípeta está o quê? Para o centro. Pessoal, nós vamos ver depois também que juntamente com essa velocidade aqui, eu também tenho um tipo de aceleração, tá? Mas por enquanto nós vamos ficar com a aceleração centrípeta, ok? Então aqui eu tenho movimento circular, tá? E nesse movimento circular eu tenho uma força que puxa essa partícula para o centro e junto com esta força está o nosso objeto de estudo de hoje, que é a nossa aceleração centrípeta. E isso, galerinha, a gente utiliza em várias coisas no nosso cotidiano, tá bom? Então agora a gente vai assistir uma enquete rapidinha falando de uma aplicação bem simples, tá? Então vamos à enquete do dia? Falta de tempo. Monte de roupas cada vez maiores para lavar, torcer, pendurar. Casa fechada o dia todo. Motivos não faltam para cada vez mais pessoas investirem numa centrífuga, máquina que torce as roupas sozinha. Está cada vez mais fácil lavar e secar roupas, né? Fernanda faz isso apertando um único botão. Mas você saberia explicar por que a roupa sai quase seca? Ou como a centrífuga funciona? Porque ela gira muito rápido e tira toda a água. É só pôr a roupa soltinha ao redor e tampar, ela já torce. Olha, realmente eu não sei explicar, só sei que você liga lá, não pode deixar tampada a tampa, porque senão ela queima, tem que deixar depois de usar a tampa aberta, entendeu? Mas só sei que a roupa fica sequinha. Porque a máquina centrífuga, aí a gente tira, põe no varal, depois tá sequinha. Pronto, daqui a pouco é só pendurar para terminar de secar. Até aqui é fácil, mas entender como a centrífuga funciona, só os professores para nos ajudar. Viram aí, pessoal? Uma centrífuga de máquina de lavar, né? A física tá ali, com certeza, pessoal, a física tá em tudo. Então, naquele movimento da centrífuga, a gente pode estudar o quê? Acelerações, velocidades, enfim, movimento circular, tá bom? Então, vamos continuar, olha só. De acordo com a segunda lei de Newton, tá? Isso aí que vocês estão estudando lá em dinâmica, as leis de Newton, segundo com a segunda lei de Newton aí, essa força que eu falei para vocês, que a força centrífuga é capaz de proporcionar, aí no corpo uma aceleração, sempre perpendicular ao vetor velocidade e orientada para o centro da curva. E isso, pessoal, vocês podem ver lá no desenho. Como é que era o nosso desenho? Eu tinha aqui, ó, uma trajetória circular. Eu vou colocar aqui, ó, uma velocidade. A gente fala que essa velocidade é sempre tangencial, né? Ou seja, ela é sempre reta, puxando para fora. E aqui eu tenho o centro. E aqui eu tenho a aceleração o quê? Centrípeta, que é no mesmo sentido da força. Vocês podem ver que entre o vetor aceleração e entre o vetor velocidade forma um ângulo, né? Que ângulozinho é esse daqui? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É por isso que a gente fala que a aceleração é sempre perpendicular ao vetor velocidade, ó, certo? Perpendicular significa que os dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus.
Essa aceleração é chamada, como eu falei para vocês, de aceleração centrípeta, e ela é responsável por provocar a variação de direção no vetor velocidade. Lembra que eu falei para vocês, lá no movimento circular uniforme, que a velocidade linear de um ponto dentro da curva, ela é igual? Sim, ela é igual. Mas vocês viram também que ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui e ele pode estar aqui. Isso aqui, pessoal, é simplesmente variação no sentido e na direção. E eu falei para vocês, ó, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Eu estou mudando a direção. Certo? Não foi isso que eu falei para vocês? Agora, a gente sabe que o que muda essa direção deste vetor velocidade, que numericamente é igual, mas que em direção e sentido é diferente, o que muda a direção é justamente a aceleração centrípeta que une essa partícula para o centro. Tá bom? Então, vamos continuar? Olha só. Na equação matemática, pessoal, a gente tem o seguinte... A aceleração centrípeta, ela vai ser o quê? Ela vai ser a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, tá? Lembrando que a velocidade ela é em metros por segundo, ok? Velocidade é sempre em metros por segundo. E o raio é sempre em metros, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, né? Metro quadrado aqui, segundo quadrado aqui, porque esse aqui está ao quadrado, ok? Eu vou cortar aqui um metro desse com desse, e eu vou ficar com metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, é a mesma unidade de aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado. É, pessoal, porque isso aqui é uma aceleração centrípeta, está relacionado com velocidade linear e relacionado com um raio. Entendido isso, galerinha? Olha aqui. Tá? Aceleração centrípeta, velocidade escalar e o raio da trajetória, que nós estamos falando de movimento circular. Entendido isso? Vamos para frente, que atrás tem gente, né? Então, no exemplo 1, eu tenho o seguinte: um carro move-se em uma pista circular. Opa! Que movimento é esse? Movimento circular, certo? Com aceleração centrípeta, né? Quase igual um trava-língua aqui, né? Com aceleração centrípeta igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, deixa eu botar logo o desenho do carro, que bonitinho, né? Professora, mas isso é uma curva. Pessoal, falou em curva, é movimento circular, tá bom? Porque essa pista ela é circular e ele está em uma curva aí. Professora, mas se eu estiver numa pista reta e eu fizer uma curva, naquele instante que você faz a curva, você está em movimento circular. Entendido isso? Então, eu tenho que a aceleração centrípeta é 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Determine a velocidade, pessoal, do carro, sabendo que o raio da pista é de 125 metros. É uma pista, assim, bem grande, né, pessoal? Então, o raio daqui, ó, é 125 metros. Tá, ok. Vamos lembrar o que é aceleração centrípeta? Exatamente, a aceleração centrípeta é justamente a velocidade escalar ao quadrado, dividido por quem? Pelo raio, certo? Então, se eu quero calcular a velocidade escalar, eu vou simplesmente isolar essa velocidade escalar aqui e vou falar que a velocidade escalar ao quadrado é simplesmente o valor da aceleração centrípeta do veículo vezes quem? Vezes seu raio. Eu vou fazer a multiplicação desses dois valores aqui e vou tirar a raiz, porque esse cara está em forma de quadrado, né? Quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vira uma raiz. Então, aqui eu vou apagar para mostrar isso para vocês, ok? Então, tá ali, vou pegar essa relação que está aqui embaixo e vou colocar aqui em cima. Fechou? O que eu vou fazer? Substituir, né, pessoal? Então, eu tenho ali a aceleração centrípeta está no SI, que é 5 metros por segundo ao quadrado, e o raio também, 125 metros, também está no SI. Multiplica-se 5, né, vezes 125, eu vou ter aí V ao quadrado é igual a 625, e esse cara está quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz.
E se você tirar a raiz aí de 625, você vai ter um número exato de quanto? 25 metros por segundo. Olha, pessoal, cuidado, hein? Essa velocidade é alta, tá? Pensou numa curva 25 metros por segundo? O carro tem que ter muita estabilidade, tá bom? Senão, ao contrário, vai sair com aquela frase que a gente falou, saindo pela tangente, né? E não vai ser bom, ok? Entendido isso, nós vimos ali a aceleração centrípeta, multiplicou pelo raio, tirou o quadrado, você acha a velocidade linear e nós achamos ela de 25, tudo bem? Então, vamos continuar. Composição de velocidades. Pessoal, nós vimos lá no nosso desenho, eu botei um vetorzinho de velocidade, certo? Que é a velocidade escalar, ok? Mas no movimento, dependendo do meio, nós temos vários tipos de velocidade. Então, nós vamos ver algumas composições dessas velocidades agora, tá? O estudo da composição dos movimentos analisa movimentos que ocorrem ao mesmo tempo, movimentos simultâneos, em direções diferentes, ok? E são percebidos como um só. Não entendi, não entendi, não entendi. Pessoal, nós vamos entender isso daqui a pouco, ok? Em nosso cotidiano, existem várias situações em que esse tipo de movimento acontece. Então, vamos começar a ver essas situações a partir de agora. O movimento no carrossel, por exemplo, é composto, pois, enquanto o brinquedo gira em relação a um eixo, tá aqui o eixo aqui, né? Tá aqui o eixo, e o brinquedo tá girando em torno desse eixo aqui, certinho? Cada cavalo sobe e desce em uma linha vertical. Então, pessoal, isso aqui tudo ao mesmo tempo, ó. Enquanto os cavalinhos estão aqui, ó, girando em cima da plataforma em relação a esse eixo, ao mesmo tempo eles estão fazendo isso aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Então, você concorda que é movimento simultâneo? Exatamente, são movimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Entendido isso? Então, o carrossel é um exemplo. Ok? Vamos para outro. Podemos também citar as esteiras rolantes que existem em alguns aeroportos e shoppings, que têm por finalidade diminuir o esforço da caminhada entre dois pontos. Se a pessoa andar sobre a esteira, pessoal, ela terá a sua velocidade aumentada. Então, imagina, a esteira já está com uma velocidade, ela está te levando para frente. Se você naturalmente ficar parado, você vai chegar até o ponto do final da esteira, concordam comigo? Mas, e se além disso você começa a andar em cima dessa esteira? O que vai acontecer? A tua velocidade aumenta, então tu tem dois movimentos. Tu tendo a tua velocidade de caminhada e também o da esteira. Então, são movimentos o quê? Simultâneos. Entendido isso, pessoal? Então, vamos continuar, ok? Independência das velocidades. Olha ele aqui de novo, quem lembra dele, a gente falou dele lá em Queda Livre, né? Eu falei para vocês que Galileu Galilei está em muitas partes da física, principalmente quando a gente trabalha em mecânica, ok? Galileu Galilei estudou os movimentos compostos e propôs o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Que princípio grande, né, gente, pessoal? Então, vamos lá. Princípio da independência dos movimentos simultâneos, que diz o quê? Diz que um movimento composto por outros dois ou mais que ocorrem ao mesmo tempo podem ter cada um deles analisado de forma independente dos demais. Aí parece que deu um nó na cabeça. Professora, mas o movimento não ocorre ao mesmo tempo? Ocorre. Se ocorre ao mesmo tempo, eu posso analisar separado? Pode, pessoal. Isso a gente vai ver em alguns exemplos, ok? Então, lá do carrossel, ao mesmo tempo que o cavalo gira em relação ao eixo, ele também sobe e desce na vertical. E lá da esteira rolante, ao mesmo tempo que a esteira está me impulsionando para frente, eu também estou andando em relação à esteira, né? Eu também estou em movimento em relação à esteira. São movimentos simultâneos. Eu posso fazer análise separado? Pode, pessoal. E isso nós vamos fazer de maneira vetorial, ok? É o que vocês vão ver a partir de agora. Se liga lá, olha só. Então, pelo princípio de Galileu, ou da independência dos movimentos, traz esse nome, pois esse princípio explica a independência dos movimentos
de arrastamento e outros movimentos relativos. Aí, por exemplo, vai entrar movimento de barco em rio, vai entrar movimento de avião, tá bom? Vai entrar muito tipo de movimento simultâneo que a gente pode estudar separado, tá? Eles apresentam a mesma duração de tempo. Por isso que é simultâneo, né, gente? Movimentos simultâneos apresentam a mesma duração de tempo. Porém, podem ser estudados separadamente. Não depende um dos outros para ser estudado. Ok, eles ocorrem ao mesmo tempo, mas não depende um dos outros para estudar. Entendido isso? Pessoal, vamos lá. Movimento simultâneo ocorre ao mesmo tempo, não em tempos distintos, ocorre ao mesmo tempo. Mas, fisicamente, eu posso analisar esses movimentos separadamente. E para eu analisar isso, um não depende do outro. Eu posso analisar cada um separado e juntar todo mundo para achar alguma coisa. Entendido isso? Mais ou menos, né? Então, vamos continuar ali com o exemplo para vocês observarem melhor. Olha só, né? Eu não sei fazer isso, eu não consigo nadar de canoa aqui com toda essa esperteza desse menino aqui, mas vamos analisar o movimento dele. Considere uma canoa atravessando um rio com uma certa velocidade em um local onde há o quê? Correnteza. Pessoal, onde há correnteza tem o quê? Velocidade da água, certo? Mas também tem o quê? A velocidade do menino aí, não é? Porque ele está atravessando o rio. Então, vamos começar. Parece uma coisa cotidiana, uma coisa simples, né? Mas tem muita física envolvida aí, vamos analisar. Olha só, a canoa está sob a ação de dois movimentos. Ela está sob a ação de dois movimentos. Nós temos, primeiro, movimento da canoa em relação à correnteza. Então, imagine. Olha lá, vamos lá ver, ó. Que é proporcionado pela água, ok? Então, imagine que essa água aqui, a correnteza dela esteja para cá, ó. Estão vendo isso? Né? E o menino, ele está aqui quase numa diagonal, né? Ele está desse jeito aqui, ó. Vocês podem ver isso, né? Então, aqui eu tenho a velocidade da canoa, né? Aqui eu tenho a velocidade da correnteza, ok? Então, se eu tenho esses dois tipos aí, eu tenho o movimento da canoa em relação à correnteza, que é justamente proporcionado pela água. Porque se essa água tivesse parada, eu não teria esse movimento, né? Mas como isso é difícil, né, gente? Então, nós sempre temos esse movimento aí, ok? Então, ó, vou fazer um desenhozinho mais bonitinho aqui no slide para vocês verem. Então, vamos ver como é que isso fica. Olha só. Eu tenho aqui, ó, então, a velocidade da água. Eu tinha colocado para a direita, mas aqui está para a esquerda, né? Não tem problema, é só para representar, tá bom? Então, tá aí a velocidade da água, ok? Então, esse aqui foi o primeiro, certo? Esse aqui foi o primeiro. O que a gente analisa também, galerinha? Olha só. A canoa está sob a ação de dois movimentos. Qual é o outro? É o movimento da canoa em relação à água, ok? Então, aqui eu tenho, ó, o movimento da canoa em relação à correnteza, ok? Em relação à correnteza aqui. Eu também tenho o movimento da canoa em relação à água, entendido isso? Que é proporcionado pelo quê? Pelo remo, certo? Então, vamos voltar aqui. Eu tenho o movimento da canoa em relação à correnteza, que é proporcionado pela água, e eu também tenho o movimento da canoa em relação à água, que é proporcionado pelo quê? Pelo remo, porque ele não está parado, né? Ele está remando. Entendido isso? Então, se eu for colocar aqui um desenhozinho bonitinho, como é que vai ficar? Olha só. E tá aí a velocidade da canoa. Então, nós temos dois, certo? Nós temos dois, ok? Ó, vamos lá voltar aqui para vocês verem. Eu tenho esse. E eu tenho esse aqui. Entendido isso, pessoal? Bonitinho, né? Eu tenho quantas velocidades aí? Duas, porque eu estou estudando dois movimentos distintos. Então, vamos lá, olha só. A gente viu o movimento ali, um baseado pela correnteza, né? E o outro baseado pelo remo. Quantos movimentos simultâneos eu estou estudando? Dois. Eu falei para você, foi o que a gente acabou de fazer, que os movimentos simultâneos podem ser estudados de maneira separada, exatamente.
Mas, pessoal, eu falei também que a gente pode relacionar o estudo desses movimentos simultâneos. E como é que a gente faz isso? A gente quer chegar num resultado, né? Então, a gente faz uma resultante. Então, nós vamos fazer a resultante de velocidades. Vamos ver como é que fica? Olha só. Velocidade resultante. Situações como essa, que foi colocado lá da criança na canoa, em que o objeto possui simultaneamente duas ou mais velocidades em relação a um observador, são frequentes no cotidiano, pessoal, são muito frequentes. Eu acho que a partir de agora vocês vão começar a observar e vocês vão ver que isso aí é bem frequente mesmo, tá bom? Vamos lá ler aqui. A velocidade para o objeto será resultante das velocidades que ele possui. Então, olha só, vamos entender aqui rapidinho. Eu tenho o movimento da canoa em relação à correnteza, tá aqui, que é proporcionado pela água, ok? E eu também tenho o movimento da canoa em relação à água, que é proporcionado pelo remo, ok? Então, nesse caso aqui, olha lá que bonitinho, eu também tenho o quê? Então, a velocidade para o objeto, que é o barco no caso, será resultante das velocidades que ele possui. Ou justamente, eu vou ter que fazer a resultante daquelas duas velocidades que foram expostas através de desenhos. Entendido isso? Olha só aqui a criança de novo aqui. Portanto, como é que eu faço uma resultante quando eu estou trabalhando com vetores? Isso lá das aulas de vetores, nós vamos ver que a velocidade vetorial tem uma resultante da soma vetorial das velocidades. Então, portanto, a canoa se deslocará com uma velocidade igual à soma vetorial das velocidades citadas. Então, eu vou fazer uma soma vetorial das duas velocidades que foram citadas. Entendido isso, pessoal? Lembrando, né? Eu tenho uma aqui, vocês viram? E eu tinha outra para lá, vou colocar aqui. Pronto, ok? Vamos ver, olha lá. Foi o que eu tinha falado para vocês. Eu tenho uma aqui, que é a velocidade da canoa. Deixa eu apagar esse que eu risquei aqui. E ali eu tenho a velocidade da água, ok? Então, pessoal, lembrando, isso lá de vetores, né? Vocês lembram lá da aula de vetores? Como é que eu faço para achar uma resultante? Eu vou na origem das origens, não, tô brincando. Eu vou na origem dos vetores e vou puxar o vetor resultante. Então, se o vetor resultante está assim, eu tenho uma origem aqui, eu tenho uma origem aqui. Então, a resultante ela vai sair do meio, pessoal, do meio desses vetores. Entendido isso? Isso é lá da aula de vetor e a gente aplica aqui. Vamos ver como é que fica, olha só. Então, tá ali. De onde é que eu vou tirar a resultante? Exatamente, eu tenho a origem dos vetores aqui, ó, ok? Olha lá a minha resultante. Tá bom? Vocês podem ver que entre os dois vetores, que no caso aqui é o vetor água e o vetor canoas, forma-se um ângulo. Ah, professora, eu estou lembrando lá da aula de vetores que esse ângulo aqui, ele vai importar. Vai, pessoal, o valor desse ângulo ele vai ser essencial para eu tirar essa velocidade resultante, que é resultante de dois vetores. Entendido isso, galerinha? Então, jovens, vamos continuar aqui. Olha, se eu conheço a velocidade da água e se eu conheço a velocidade da canoa, né? Ó, eu conheço a velocidade da água, eu conheço a velocidade da canoa. Eu conheço o ângulo formado entre os vetores velocidade água e o vetor velocidade canoa. Eu posso tirar a resultante? Com certeza. O que nós vamos aplicar? Lembra lá da aula de vetores? Eu tenho duas formulazinhas básicas. Nós temos a lei dos cossenos, lembra? Né? Velocidade resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes o cosseno do ângulo, não é isso? A gente pode aplicar isso aqui também, tá bom? Se a gente conhecer o ângulo, você vai tirar o cosseno. E o teorema de Pitágoras, quando é que a gente usa? Quando o ângulo é 90 graus. Aí você vai simplesmente ficar com a soma das velocidades, não é isso? E você vai tirar a raiz. Então, pessoal, isso lá em vetores a gente usa aqui, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos continuar, olha só. Conhecidas as duas velocidades, como eu falei para vocês,
Conhecidas as duas velocidades independentes, lembra, eu falei para vocês que são movimentos simultâneos, ali você pode ver, é um garoto atravessando um lago numa canoa. Eu tenho ali vários movimentos simultâneos e eu posso estudar as velocidades separadas e eu posso pegar essas velocidades separadas e achar uma resultante, ok? E a gente pode justamente calcular a resultante das velocidades que o movimento possui. Pessoal, existem vários métodos e aparelhos que medem tanto a velocidade de um barco como a velocidade da correnteza da água, tá? Então tem vários aparelhos aí de medidas criados pela ciência para que a gente possa fazer isso, tá bom? Mas aqui, como a gente está fazendo uns cálculos mais simples, vamos pegar aquela imagem lá do menino e aplicar no exercício? Então, mentalize a imagem aí, mentalize os dois vetores que a gente viu, certo? Vamos aplicar isso dentro de uma questão e vamos ver como é que fica, tá? Então, se liga no exemplo, olha só. Exemplo 2. Vamos supor que, no exemplo abaixo, o garoto remando a canoa, né? Tá aqui. A correnteza da água tivesse uma velocidade de 4 metros por segundo. Ok? Então, aqui eu tenho a velocidade da nossa correnteza, tá aqui, de 4 metros por segundo. E o garoto impulsionando a canoa com velocidade de 3 metros por segundo. Qual seria a velocidade real da canoa? Tá? Qual seria a velocidade real? É o que ele está procurando aqui. Tá bom? O que nós vamos fazer? Utilizar os nossos conhecimentos de vetores. Pessoal, olha só. Então, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos de vetores. A priori, né? Lá quando eu trabalho com resultante, como é que eu escrevo a resultante de vetores? O vetor resultante é justamente a soma dos vetores que eu estou trabalhando. Entendido isso? Dos vetores que eu estou trabalhando. Então, é a partir desse princípio aí que nós vamos sair, ok? Então, tá aqui. Se nós formos ver no desenho, olha só. Ó, eu tenho aqui esse vetor com esse. Olha, pessoal, que interessante. Que ângulo está formando aqui? 90 graus. Que legal, né? Então, como é que nós vamos ficar aqui? Ó, lembrando, vetor resultante é a soma dos vetores. Entendido isso? Ok? Neste caso, o que eu tenho que observar? Primeiro, o ângulo formado entre os vetores. E nós acabamos de ver que se a gente for desenhar o ângulo aqui, ele está trabalhando com 90 graus. Como é que eu tiro a resultante de vetores que o ângulo estão em 90 graus? Vamos lá, exatamente, Teorema de Pitágoras, que fala que o vetor resultante, ou seja, A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No nosso caso, esse vai ser o A, esse vai ser o B e esse vai ser o C. Entendido isso? Então, nós temos que a velocidade resultante ao quadrado é simplesmente aí a velocidade da água ao quadrado mais a velocidade da canoa ao quadrado. Pessoal, se ligaram aí como é? Né? Vai ficando simples a gente analisar. Então, eu tenho duas velocidades independentes que eu posso estudar de maneira separada e eu posso utilizar essas duas velocidades independentes para achar uma terceira, tá bom? Como essas duas velocidades independentes, elas formam um ângulo entre si, eu posso achar uma resultante de velocidades e eu posso falar que essa resultante é justamente a velocidade real. Analisando isso, eu sei que resultante é soma de vetores. O que eu tenho que fazer, então? Analisar o ângulo. Olha, professor, é um ângulo de 90 graus. Então, o que eu faço, galerinha, quando o ângulo é de 90 graus? Exatamente, a resultante de vetores que estão formando 90 graus entre si é sempre o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ver isso em muitas aplicações, tá bom? Então, se eu pegar a velocidade ali que vale 4 e a outra que vale 3, é só a gente substituir, fazer o quadrado, somar e tirar a raiz. Vamos ver como é que fica? Então, olha só, eu tenho ali que a velocidade é justamente a velocidade, né, da correnteza ao quadrado, mais a velocidade
a nossa velocidade ali da canoa, né? Ao quadrado. Eu tenho 16 mais 9, certinho? Eu tenho raiz de quanto? Eu vou ter aí a raiz de 25. Olha só, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Tá desse lado aqui. Tá quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Ok? Quanto é que eu tenho ali? 5 metros por segundo, certo? É a velocidade real, que é essa velocidade aqui que nós estávamos procurando, ok? Então, fizemos aí uma análise completa. Pessoal, vamos para outro exemplo? Então, olha só. Eu tenho ali, imagine agora alguém em um barco remando rio acima. Isso é em sentido contrário ao da correnteza da água, com velocidade de 2 metros por segundo, mas com uma velocidade de 5 metros por segundo aqui. Qual seria a velocidade real do barco? Então, vamos ver o desenho, ó. Ele está remando ali rio acima, é a velocidade da canoa, certo? E ali, ó, é a velocidade o quê? Da correnteza. Então, você pode ver que eu tenho 2 vetores que estão na vertical, mas eu tenho o sentido oposto. Eu tenho um para cima e eu tenho um para baixo. Entendido isso? Então, nesse caso, gente, a velocidade real, vocês podem ver que ela está indo para cima. Por que, professora, está indo para cima? Pessoal, está indo para cima pelo seguinte. Vocês viram no desenho? Eu tenho um vetor maior e eu tenho um vetor o quê? Menor. Pessoal, quando eu tenho 2 vetores, vamos lá. Quando você tem 2 vetores de tamanho diferentes, estão na mesma direção, mas no sentido oposto, o vetor resultante vai ser sempre na direção do sentido do vetor maior. Entendido isso? Então, vamos resolver para ver como é que fica, tá? Então, ali o que vai acontecer? Lembrando, o vetor resultante é a soma dos vetores, tá bom? Nesse caso, meus vetores estão na mesma direção. Então, não tem um ângulo, né, assim, especificamente formado, não é 90, não é 60, eu tenho que estão na mesma direção. Mas sentido oposto. Se estão no sentido oposto, em vez de somar, eu vou fazer o quê? Subtrair, exatamente. Eu vou pegar o maior vetor e vou subtrair do menor vetor. Quanto é que eu vou obter aqui? Exatamente, 3 metros por segundo. Então, essa velocidade real aqui vale 3 metros por segundo. Vamos ver mais um para a gente fechar aqui? Olha só, imagine ainda que alguém em uma canoa remando rio abaixo, isto é, no mesmo sentido da correnteza da água, com essa velocidade 2, mas com velocidade de 5. Qual seria a canoa aí, né? A velocidade real da canoa. Pessoal, olha lá, ó. Eu tenho a velocidade da água. Está no mesmo sentido, né? Se está no mesmo sentido, aí fica muito mais fácil. Vou fazer ele resultante de vetores, é sempre a soma. Pessoal, eu tenho 2 vetores na mesma direção, certo? E também no mesmo sentido. Então, fica simples. Como é que eu faço a resultante de 2 vetores, mesma direção e mesmo sentido? Exatamente, você soma essa galerinha aí, entendido? Então, olha só o que a gente vai obter ali. 7 metros por segundo. Pessoal, então vamos aqui comigo, olha só. Nós vimos um exemplo em que vetores estão em direções em sentidos diferentes, ou seja, olha só, aqui eu tenho direção e sentido diferente. Como é que eu acho a resultante de vetores? Lembrando, resultante de vetores é sempre soma de vetores, ok? Neste caso, quando eles estão em direções e sentidos diferentes, eu tenho que observar o quê? Qual é o ângulo formado entre esses vetores. Observei o ângulo, eu vou aplicar um teorema. Se for um ângulo de 90, como está esses dois aqui, ó, deixa eu virar para vocês verem, ó. 90, eu aplico o teorema de Pitágoras. Se não for um ângulo de 90, olha só, eu aplico o quê? Lei dos cossenos. Agora, galerinha, como nós vimos ali nos 2 exercícios, quando eu tenho a mesma direção, por exemplo, direção vertical, direção horizontal, direção diagonal, vocês podem ver, ó, tá na mesma direção. Se está na mesma direção, ou eu vou somar, ou eu vou subtrair. Eu não vou aplicar nem Pitágoras, nem cosseno. Ou eu vou somar, ou eu vou subtrair. O que determina a soma e a subtração? A subtração é quando eu tenho a mesma direção e sentido oposto, um para cima, um para baixo. E quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido, 2 para cima ou 2 para baixo, eu somo. Entendido isso, pessoal? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercício. Tchau, tchau!